E aí pessoal, hoje eu vou falar de um anime que muita gente não conhece, mas que vale a pena dar uma chance. 100. Ele foi feito pelo estúdio Production IMS, o mesmo que trabalhou em Date A Live 2 e The Testament of Sister New Devil. É aquele tipo de anime cheio de ação, poderes, escola futurista e, claro, um belo harenzão. A trama gira em torno do Kisaragi Hayato, que entra numa escola gigantesca chamada Little Garden, que fica sobre o mar. Lá os alunos aprendem a lutar contra criaturas chamadas Savage. A única arma capaz de derrotá-los é o 100, que só funciona nas mãos de quem consegue interagir com uma tal de Variable Stone. Esses escolhidos são chamados de Slayers. O 100 pode assumir várias formas, dependendo do usuário, e significa literalmente sem armamento, já que é feito para proteger a humanidade. Logo no começo, a presidente do conselho estudantil, Claire Harvey, que é tipo a rainha da escola, quer expulsar umas alunas porque não encontraram o Hayato quando ele chegou. Mas o Hayato pede para que a punição delas seja mais leve. Claire não gosta e desafia ele para um duelo. Se ele vencesse, as meninas seriam perdoadas. Antes da luta, Hayato treina com Emily Crossford, que na verdade é Emilia, uma garota disfarçada de menino e que conhece o passado dele. Hayato já tinha enfrentado um Savage antes, o que fez ele perder parte das memórias. O duelo contra Claire é bem intenso, o Hayato desperta uma espécie de armadura corporal, mas acaba perdendo. Mesmo assim, a Claire fica impressionada e resolve não expulsar as garotas. Pelo contrário, até convida o Hayato para entrar na equipe especial do conselho estudantil. A calmaria acaba quando surge um ataque de Savage em um arquipélago próximo. Apesar de Claire não querer que Hayato e Emilia participem, a IA da escola sugere que seria melhor levá-los. Durante a missão, o Hayato desperta de novo sua armadura completa. Já a Emilia acaba sendo ferida e tem sua verdadeira identidade revelada. Ela é mulher e ainda beija o Hayato para impedir que ele perca o controle. Depois descobrimos que tanto Hayato quanto Emilia são variantes. Eles foram infectados pelo vírus dos Savages, o que dá um poder absurdo, mas também o risco de perder o controle e atacar até os colegas. Emilia explica que ao beijar o Hayato, ela passa vírus inativos que ajudam ele a se estabilizar. Só que, quem entra no quarto bem nessa hora é a Claire e claro, o Hayato aproveita para dar uma palpada e até um beijo nela, ou seja, o harenzão formado oficialmente. Depois dessa missão, Hayato recebe outra responsabilidade, proteger a cantora Kirishima Sakura, que lembra bastante a Hatsune Miku, só que com cabelo rosa. A irmã do Hayato é super fã dela e a própria Sakura escolheu ele porque já tinha sido salvo por ele no passado. O anime mostra o quanto a vida de Sakura foi complicada. O pai dela vendeu para uma empresa que fazia experimentos com crianças para criar Slayers artificiais. Ela passou por coisas horríveis, mas acabou se tornando também uma variante. Diferente de Hayato e Emilia, ela não usa os poderes para lutar, mas sim para cantar e alegrar o público. Além das batalhas, 100 também traz aquele toque de ecchi clássico dos animes de ação escolar. Só que aqui é tudo bem censurado, com feixes de luz e até mãos cobrindo os momentos mais ousados. Mesmo assim, tem várias cenas divertidas. O banho da cantora Kirishima Sakura, a Claire passando dos limites perto do Hayato e outros personagens que acabam se jogando em cima dele. Claro que não podia faltar o episódio icônico da praia, onde vemos Kirishima, Claire e as outras personagens de biquíni, o famoso fanservice de verão. Outro destaque é o show da Kirishima. Ela usa o 100 dela para criar asas de luz e literalmente voar enquanto canta para o público, entregando uma das cenas mais bonitas e diferentes do anime. Além de toda a ação e romance, a história guarda revelações interessantes. Um dos pontos marcantes é a verdadeira identidade de Emilia. Também existem os segredos da própria Little Garden, que esconde tecnologias misteriosas que permitem que a escola inteira se mova pelo mar como se fosse uma cidade flutuante. E claro, o anime também traz confrontos contra variantes, ligados à organização sombria, responsável pelos experimentos que transformaram a Kirishima numa Slayer artificial. Esses inimigos dão mais peso às batalhas e ampliam o universo da trama. No fim, 100 não é um anime revolucionário. Ele segue a fórmula clássica, protagonista com poder oculto, lutas épicas, escola militar futurista e, claro, um harém cheio de momentos engraçados e ecchi. Mas ele tem ação de qualidade, personagens carismáticos e uma boa dose de romance e comédia. Se você curte esse estilo, 100 é uma boa pedida. E aí, você já assistiu 100? Me conta nos comentários o que achou e se esse tipo de anime ainda te prende. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.